Olá, bem-vindos. Vocês estão assistindo a TV PT pelo nosso canal do YouTube. E hoje um formato um pouco diferente. A TV PT tem transmitido todos os dias, às 11 horas da manhã e às 19 horas, entrevistas com personalidades, com lideranças, com especialistas sobre a crise do coronavírus e o que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Hoje nós fizemos um formato diferente e também antecipamos 1 hora. Está começando às 18 horas. E estamos sem o Pedro. Quem vai coordenar o debate, ajudar a mediar, sou eu, Gleice Hoffmann, presidenta do PT. E é um prazer muito grande a gente estar nesse horário, com essa programação, tendo aqui conosco o nosso querido e sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prazer imenso, presidente Lula, tê-lo aqui na TV PT para discutir um tema tão importante que é essa crise do coronavírus e o papel do Partido dos Trabalhadores ou dos partidos políticos, no enfrentamento da crise. O senhor que foi o nosso primeiro presidente do PT e é o presidente de honra. Então, uma alegria muito grande. E também uma alegria nós termos aqui os nossos líderes no Congresso Nacional. Nosso companheiro, deputado federal pelo PT do Paraná, Enio Berri, do meu estado, colega do meu estado, e nosso companheiro também, senador Rogério Carvalho, senador pelo PT de Sergipe. Prazer muito grande ter vocês aqui, vocês que estão coordenando as nossas bancadas de forma tão atuantes no Congresso Nacional para ajudar o povo brasileiro a enfrentar essa crise. E saudar todos que estão nos acompanhando na TV PT, no canal YouTube do PT, e a gente pede que vocês se inscrevam no canal, toquem o sininho, acompanhem a nossa programação, sempre tem muitas informações por aqui. Mas vamos lá, vamos começar. O debate hoje é exatamente sobre o papel do Partido dos Trabalhadores, que eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho sobre também o papel dos partidos políticos no enfrentamento de uma crise. É uma crise sanitária, claro, na área de saúde, mas também é uma crise econômica, política e social, não só decorrente da crise sanitária, mas já de um modelo de gestão que vem sendo adotado no Brasil, principalmente um modelo de desenvolvimento econômico que prima pela exclusão e pela concentração de renda. E o PT é um partido que tem uma grande experiência. Tem 40 anos, é um partido relativamente jovem para a história política brasileira, mas já foi oposição no plano federal, já governou esse país e volta à oposição. Mas também governou e governa municípios, estados, e tem uma importância grande no plano institucional, no Congresso Nacional. Mas não só aí. O PT também está presente nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas relações com a sociedade. É essa diversidade e esse enraizamento do PT com a sociedade brasileira que dá força a esse partido, que apesar de todas as perseguições, de todas as dificuldades enfrentadas, é um partido que está de cabeça erguida, pronto para a batalha e sempre ao lado do povo brasileiro. E é sobre isso que nós vamos falar. Qual é o papel que o PT está desempenhando agora nesse combate a essa crise que nós vivenciamos? Só para vocês terem uma ideia, o PT hoje governa 4 estados no Nordeste, governamos 240 prefeituras, temos quase 3 mil vereadores, 85 deputados federais, 85 deputados estaduais, 54 deputados federais, é a maior bancada de deputados na Câmara dos Deputados, e tem também 6 senadores. Portanto, nós temos um exército grande, além da nossa militância maravilhosa e aguerrida. Hoje o PT conta com 2.400.000 filiados. É o maior partido do Brasil, com certeza o maior partido de esquerda da América Latina, e eu acredito que no mundo, com essa forma de organização. E agora, no enfrentamento ao coronavírus, nós vimos a experiência dos nossos governos estaduais, das nossas prefeituras e principalmente da nossa bancada de senadores e deputados, muito atuante lá no Congresso Nacional. Dos 293 projetos apresentados até agora para enfrentar a crise do coronavírus, 55 são do PT, ou seja, 20% dos projetos apresentados foram apresentados pelas bancadas do Partido dos Trabalhadores. O segundo partido que mais apresentou 11%. E a segunda maior apresentação de projetos é a apresentação coletiva,
com os partidos que se unem para apresentar. E, nesse caso, o PT, junto com os partidos da oposição, foi responsável por 34% dos projetos. Isso mostra a nossa atuação, isso mostra a forma como a gente trabalha e o compromisso, sobretudo, do partido com o povo brasileiro, de estar ao lado, enfrentando essa situação. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e também sobre mais alguns assuntos. Aí eu quero pedir ao presidente Lula, ou aos nossos líderes, se o Lula preferir, mas para ele dar uma saudação aí ao pessoal que está nos assistindo e a gente começar essa conversa, presidente. Gleice, eu gostaria de ouvir, obviamente, o Enio, com essa quantidade imensa de projetos que o PT apresentou, junto com os partidos de oposição, e depois ouvir o Rogério, que é um recém-eleito líder da bancada do PT no Senado. Eu quero cumprimentar, primeiro, o canal PT. Acho que foi uma boa sacada. Eu estava lendo uma matéria velha, Gleice, hoje. Vou contar uma história engraçada de ser. Eu fui pegar um jornal velho e peguei um jornal de novembro que tinha uma manchete seguinte: Gleice Hoffmann é reeleita presidente do PT e cobra a melhoria na comunicação do PT. Então, eu lembrei desse dado para mostrar que não é fácil e não é nova a nossa preocupação com a comunicação. Ou seja, a gente tem internet, parece ser fácil conversar com todo mundo, mas até hoje a gente não conseguiu fazer com que o PT tivesse um instrumento de comunicação capaz de unir o partido como um todo, quase 3.300 diretórios, 2 milhões de filiados, ou seja, toda a nossa bancada de vereador. O nosso canal vai ter que ir trabalhando muito forte para unificar, e a gente tem um dia que você pode ver todos os canais de toda a televisão, mas tem horário que você senta na televisão para você ver o canal do PT, as notícias do PT. Vai ser muito interessante. E a gente pode começar hoje com a fala do Enio, com a fala do Rogério, e depois vamos discutir outros assuntos, outras coisas importantes para o PT e para o povo brasileiro. Legal, então vamos lá, Enio. Enio, nosso líder na Câmara do PT do Paraná. Oi, Gleice, boa noite. Presidente Lula, senador Rogério, meu grande companheiro e parceiro de lutas no Congresso Nacional. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. O presidente Lula fez uma brincadeira, mas isso é muito sério. Minha primeira experiência na gestão pública, eu fui secretário da Fazenda do meu município, Maringá, quando o PT ganhou as eleições. Isso foi em 2001. E nós fizemos orçamento participativo, Banco do Povo, nós fizemos um monte de escola, nós fizemos uma revolução. O PT ganhou sozinho, não tinha aliança, era uma moleza. Fizemos tudo aquilo que o PT defendia. E nosso maior problema era como contar à população aquilo que nós fizemos. Então a gente brincava dizendo que, como a gente sempre foi de esquerda, e nós estávamos saindo da clandestinidade, a gente ainda era meio clandestino. A gente faz muita coisa, mas não conta para ninguém. Então é o desafio, a comunicação é um desafio, não é da gestão da Gleice, não é do governo Lula, mas me parece que é o grande desafio da esquerda de apresentar e se contrapor à versão da direita, né? Que é uma disputa de versão, na verdade. Sobre o papel do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, eu quero dizer que por trás disso está uma concepção partidária. Quando a presidenta Gleice iniciou, falando um pouco sobre outros partidos, as pessoas podem até perguntar-se o seguinte: mas crise é crise, e crise você resolve. A pessoa está doente, você leva no médico. Parece simples, mas por trás disso tem um viés ideológico, e é muito grande. Nós somos um partido político, nós dirigimos esse país, nós temos uma concepção de desenvolvimento, de inclusão social, de educação e também de política sanitária. Bolsonaro, ele tem uma outra concepção, ele é ultraliberal. Nós defendemos o Estado. Ele enfrenta... É importante colocar essa diferença, porque aí você entende a atuação do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele enfrenta essa pandemia, porque é uma crise sanitária, de proteção social e também econômica, com análises da Idade Média, né? Defendendo o jejum, orações, com todo respeito às orações, mas isso não vai resolver um problema de crise como vivemos. Ou então ele acha que tudo isso é mentira, ou ele diz que a gripe não existe, mas depois defende um determinado remédio para enfrentar uma gripe que não existe. Ou seja, essa maneira dele enxergar o papel do Estado
é que faz com que o PT ele se contraponha e apresente as suas propostas. Como nós defendemos um país radicalmente oposto ao que Bolsonaro defende, cabe a esse partido, na forma de projetos, enquanto deputados e deputadas, mostrar o tipo de Estado que tem que ser feito. E uma coisa, estamos convencidos, está provado, a teoria liberal, os liberais, os neoliberais, eles têm bom discurso, em épocas normais, fazem tudo para justificar o lucro deles. Na crise, só tem uma saída, é o Estado. Só tem uma saída para enfrentar uma situação como essa. É o Estado ampliado, um Estado que fabrica dinheiro, que garante salário, que garante renda, que garante hospital, UTI, que garante qualidade de vida, proteção às pessoas, para quando passar a crise, vivas, saudáveis, possam retomar a economia. Por isso, quando começou o início do debate da pandemia, não foi uma coisa organizada. É isso que eu quero deixar muito claro para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nós não fizemos uma reunião da bancada e colocamos o seguinte: olha, companheirada do núcleo agrário, a partir de agora, projetos no campo da agricultura familiar, da indígena ou qualquer outra política agrária, só enfrentando a pandemia. Companheirada da educação, núcleo da educação, só a pandemia. Não. É que pela formação política que nós temos, a interpretação que temos da sociedade, cada um foi correndo fazer projetos para enfrentar essa grande crise. Por isso, a produção muito boa, e eu quero destacar uma diferença do PT e de qualquer outro partido à direita. É a visão do coletivo. Antes de começar esse nosso bate-papo, eu estava conversando com o Padre João, que é um dos coordenadores do Núcleo Agrário. Eles fizeram no Núcleo Agrário 15, 20 projetos. Cada um fez o dele, só que eles sentam, formatam, transformam num único projeto, e é esse único projeto que vai para a disputa dentro da Câmara, que vai para a disputa no Colégio de Líderes. Por quê? Porque, embora tenham sido vários deputados que montaram, a nossa formação ideológica, o nosso compromisso de classe, o nosso compromisso com o Brasil é muito parecido. E os projetos são muito próximos. Isso eu posso dizer, por exemplo, na política de educação, o deputado Valdenor, que coordena, junto com Pedro Kizai, deputada Rosa Neide, um grupo enorme, também na educação, como qualquer outro. Por isso, nós chegamos a esse número muito grande, e agora o que estamos fazendo? Como nós somos em torno de 5 grandes núcleos que nós trabalhamos dentro da bancada, já que somos 54 deputados, nós estamos trabalhando de forma a formar grandes projetos, agricultura familiar, educação, que trata, por exemplo, da inclusão social ou da área emergencial sanitária, que é a questão da saúde, e mesmo na questão da economia, que é a microempresa, que é a pequena empresa, manutenção de emprego e de salários, nós dividimos e agora estamos apresentando. Temos tido avanços muito grandes, conquistas bastante grandes. Vou dar um exemplo que parece assim que é tão simples, mas o difícil é pensar o simples. A deputada Rejane Dias, que é do PT do Piauí, apresentou um projeto de que, durante esse período agora, ninguém deveria ser mandado para o Serasa. Simples. Como as pessoas não têm renda, não conseguem pagar suas contas, não é justo que o Serasa notifique essa pessoa ou registre o nome dela como um mau pagador ou uma má pagadora. Isso parece óbvio, não parece? Não seria natural que todos votassem? O Partido Novo votou contra. Votou contra de forma organizada e vários outros partidos, de forma individual, os parlamentares votaram contra. Por quê? Porque há uma divergência gigantesca sobre quem priorizar num momento como esse. E vamos voltar a debater daqui a pouco. Para encerrar, eu quero dar um grande exemplo sobre quem priorizar em momentos como esse. A medida provisória 905, ela começou a ser votada ontem, às 10 da manhã, acabou às 2 da manhã. Os 6 partidos que compõem a oposição, nós trabalhamos de forma unitária, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT e o Rede. Trabalhamos juntos. Nós obstruímos durante todo esse período, mas nós somos no máximo 140 votos, perdemos todas. Olhem só, numa crise como essa, aprovaram um projeto que diminui fundos de garantia, que parcela 13º, que retira direitos dos trabalhadores, que permita que ele seja registrado sem uma garantia, que reduz a interpretação sobre o que é um acidente de trabalho. No momento que nós tínhamos discutindo vida, nós estávamos discutindo morte. Essa é a visão. A crise que vivemos como um espaço de aumentar a concentração da riqueza e deixando a população
que morra. E eu quero encerrar essa parte com um exemplo. Ontem, numa das pautas, presidente Gleice, presidente Lula, a pauta era se ia cobrar imposto ou não sobre gorjeta de garçom. E o Partido Novo, o PSDB e Democratas, preocupados com isso. E aí, o que nós colocamos é o seguinte, gente, nós temos que estar discutindo tributação sobre bancos. Temos que estar discutindo como é que você tributa as grandes fortunas para financiar essa crise que vivemos. Estamos debatendo 1h da manhã como se tributa a gorjeta do pessoal. É isso que é importante destacar, a importância de um partido como o nosso, não só pelo tamanho que ele tem, mas pela qualidade de seus militantes, da sua luta e da capacidade que ele tem de intervenção na sociedade, no Senado e, no meu caso, na Câmara dos Deputados. Muito bem, Enio. Aliás, a importância da cabeça está onde os pés pisam, né? E é exatamente pela prática que nós temos, pela vivência de estar onde o povo está, e aprendemos isso com o presidente Lula, que sempre andou no meio do povo, sempre estava junto com a população, a gente tem essa referência para os nossos projetos e para as nossas atuações. Uma grande parte, infelizmente, que está na Câmara hoje, mesmo no Senado, não tem essa prática. E isso faz muita falta na visão das pessoas. Então, estar junto com o povo, estar com a militância, faz muita diferença na forma como a gente atua. Senador Rogério Carvalho, vamos lá falar um pouquinho do Senado, que também está tendo um papel importante a nossa bancada do PT. Muito boa. Tem que liberar o seu microfone. Eu peço desculpas porque estava aqui, nós estamos no meio da votação da PEC 10 e estamos tentando melhorar um pouco o texto, mas agora eu estou concentrado aqui. Primeiro, dizer que o Partido dos Trabalhadores, ao fazer a TVPT, tem a oportunidade de mostrar para pessoas que não militam no partido e militantes um pouco da trajetória deste partido e da importância que este partido teve no início do século XXI para o mundo e para o processo civilizatório. Nós precisamos imaginar que o PT foi, e o Brasil foi um dos poucos países que fez movimentos civilizatórios consistentes ao longo das primeiras 2 décadas, primeira década e meia deste século XXI. Foi o partido que fez o maior programa de transferência de renda da humanidade, o maior programa de habitação, o maior programa de eletrificação rural, a maior bancarização que o mundo já viu ao mesmo tempo, política de cotas, políticas afirmativas. Então, um partido que virou um país que virou uma potência ambiental, um país que virou uma força política que mexeu com a geopolítica internacional, com a criação dos BRICS, com movimentos consistentes, com respeito à autodeterminação dos povos, ou seja, um partido que, com a defesa da vida, a inclusão pelo direito, a inclusão pela renda, viver plenamente a democracia, garantir a convivência pacífica entre os povos no mundo e, além de tudo, defender as liberdades individuais e ter políticas afirmativas. Então, este é o Partido dos Trabalhadores que nós temos a honra de, no Senado, na Câmara, onde quer que esteja presidindo, onde a gente estiver militando neste partido, é uma honra poder dizer eu sou do Partido dos Trabalhadores. E, infelizmente, presidente Lula, e todos os espectadores, ouvintes, assistentes da nossa TVPT, nós, nesse momento, não temos o que tivemos em 2008, um líder. Um país e uma sociedade democrática, quando vai às urnas, elege não é só um administrador de conta, ele elege um líder, elege alguém para acolher, para conduzir, para se expor, para tomar decisão. E, neste momento, o Brasil carece de um líder. Neste momento, o Brasil carece de uma posição de governo que lidere o país. Veja, não fossem os governadores do Nordeste e os governadores, de uma maneira geral, terem assumido uma posição do lado da ciência, em defesa
da quarentena, do confinamento e da diminuição do contato social, nós já estaríamos vivendo um descontrole dessa pandemia com com dezenas de milhares de mortos já neste momento. Mas, felizmente, a gente teve esse lugar de organização para assumir essa liderança na ausência de um líder que é um presidente da República que tenha, de fato, compromisso com o seu povo. Depois, a gente teve o Congresso. Grandes medidas que foram aprovadas, o presidente e a presidente Gleisi e o Enio estão lá no parlamento, sabe que grandes medidas nasceram da luta do PT, nasceram da luta da nossa militância com outros partidos, obviamente, como foi a renda mínima de R$600, inicialmente um projeto de 1.045 de salário mínimo. Ou seja, essa iniciativa partiu do parlamento e o PT foi fundamental na construção disso. Veja só, o PT, além disso, a gente conseguiu no Senado ampliar esse leque para chegar a todos os brasileiros que necessitavam. Então, em termos de ação do PT, tanto na Câmara quanto no Senado, o PT cercou por todos os lados. Cercou do ponto de vista de recursos para a saúde, ou seja, tem projeto para retirar o gasto da saúde do teto da emenda constitucional, inclusive tem um destaque que a senadora Zenaide vai defender, um destaque de minha autoria, uma emenda de minha autoria, um destaque feito pela senadora Zenaide para tentar tirar o gasto da saúde do teto dos gastos da emenda 95, agora na PEC 10. O PT trabalhou para melhorar o repasse de recursos e tem projetos para melhorar o repasse de recursos para os governos municipais e os governos estaduais. O PT tem projeto de renda básica. O PT apresentou projeto para aumentar o crédito diretamente para micro, pequenas, médias empresas, para MEIs. Ou seja, o PT conseguiu apresentar projetos em todas as frentes, de modo a contemplar os diversos segmentos da sociedade e, com isso, cumprir um papel que não estava sendo cumprido por aquele que deveria liderar este processo, que é o presidente da República, que é o governo central, porque quem pode emitir moeda, os governos subnacionais, como governos estaduais e municipais, não têm essa capacidade, são governos centrais, o governo federal que tem esta capacidade. E, presidente, para concluir essa introdução, quero dizer o seguinte, alguns parlamentares me contam que em 2008, no dia seguinte que saiu a crise do subprime, 2 dias depois, o senhor já tinha reunido com prefeitos, já tinha reunido com governadores e o senhor já tinha uma decisão e, uma semana depois, já tinha dinheiro na conta dos estados, dos municípios, para enfrentar a crise e aquilo que era um maremoto virou uma marolinha por um simples motivo: decisão, liderança, capacidade de liderar, ou seja, a intronização da função que este cargo, Presidência da República, representa e que Vossa Excelência o fez com tanta maestria e que deixa muitos saudosos. Quem é a favor, quem é contra, não tem jeito de dizer que não foi um momento de grande prosperidade e de grande triunfo do Brasil, tanto do ponto de vista da vida das pessoas, quanto do Brasil no mundo. O Brasil era respeitado, o Brasil era um país visto como esperança, o Brasil era uma reserva civilizatória em construção das mais importantes do início do século XXI. Portanto, é uma tarefa nossa tentar retomar isso, e esse é o desafio que a gente tem. E mais, para concluir, eu quero dizer, essa história de dizer que o PT é deste segmento, é daquele segmento, que cuida disso, que cuida daquilo, se pegar os projetos que o Partido dos Trabalhadores e as suas bancadas apresentaram, vai de A a Z em termos de preocupação. Vai de quem é empreendedor individual ao grande empresário, vai do trabalhador que não tem vínculo, vai do trabalhador com vínculo formal, que tem um subemprego por conta da reforma trabalhista, vai, inclusive,
nós estamos definindo a agricultura familiar como projeto prioritário para ser discutido no plenário do Senado. Ou seja, nós somos um partido que tem a pretensão de olhar para o Brasil e que quer construir uma equação de governo que caiba no setor. Setores da sociedade, que foi isso, presidente, que o senhor fez quando foi presidente e que virou uma referência e uma liderança que só Mandela, só Gandhi, só esses grandes nomes poderia ser maior do que o símbolo que o senhor representa para a humanidade neste momento. Eu diria que o senhor é um dos maiores líderes populares vivos da atualidade. É uma honra para todos nós tê-lo como referência, apesar de toda a perseguição, de tudo o que fazem, mas no fundo da nossa alma a gente tem a satisfação de dizer: temos um líder universal do nível do Mandela, do Gandhi, do Martin Luther King, dos grandes líderes universais. Nós temos, do PT e é brasileiro. Bem. Declaração de amor, viu, presidente? Declaração sincera, sem nenhum problema, entendeu? E muitos acham isso, viu, Rogério? Não é só você, não, é uma declaração. Não, mas eu tô para que as pessoas possam se soltar, entendeu, Gleisi? Você falou do respeito do presidente no mundo, quer dizer, o Papa reconhece isso, as grandes lideranças. Essa última viagem internacional que o presidente fez mostrou exatamente o respeito que as lideranças internacionais têm por esse que foi o maior presidente da República que nós tivemos, não tenho dúvida, não. Presidente, agora é com você aí, para a gente lhe ouvir um pouco. O Gleisi, eu às vezes fico incomodado, porque não sei se vocês... Quando uma pessoa começa a falar muito bem de você, eu fico com medo de acreditar e o ego pode ganhar peso e ganhar corpo dentro de mim. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: olha, primeiro, essa oportunidade extraordinária de ter um canal é um pouco, não apenas do PT trabalhar a conjuntura política local, trabalhar a questão da análise de conjuntura futura, trabalhar a questão da política econômica, mas também do PT contar a sua história. O PT teve figuras extremamente importantes, que a gente tem pouca coisa registrada, como Apolônio de Carvalho, como Perseu Abramo, como Florestan Fernandes, como Antônio Cândido, como Lélia Abramo, figuras extraordinárias, como Marcelo Deda, como Zé Eduardo de Sergipe, que são figuras que superaram a expectativa, porque eram todos muito jovens, na construção deste que eu considero, Gleisi, sem nenhuma falta modesta, um partido que não tem similar no mundo. Tá? Não existe nenhum partido de esquerda, a não ser o Partido Comunista Chinês, sabe, pelas circunstâncias que ele existe, que ele é formado, que tenha a força que o PT tem junto a um conjunto enorme da sociedade, nos mais diferentes setores da sociedade. Eu digo que um partido criado, nós fomos criados por trabalhadores, quando na época muitos cientistas políticos importantes diziam que não era possível criar um partido do jeito que a gente queria, um partido dos trabalhadores. Eu lembro que quando nós fizemos uma reunião em São Bernardo do Campo, em 1980, 1979, uma coisa assim, uma das razões, Fernando Henrique Cardoso foi na reunião, foi Chico Pinto, foi Pedro Simão, foi Alceu Colares, foi muita gente importante. Uma das coisas que o Fernando Henrique Cardoso queria era que a gente tirasse o nome do PT.
Se tirasse o nome do PT, facilitaria entrar outras pessoas, e nós resolvemos não tirar o nome do PT, ou seja, o charme era o nome do PT, porque a gente tinha uma composição, a sua grande maioria de trabalhadores. Naquela época, vocês estão lembrados, os principais dirigentes sindicais, Jacob Bittar, Olívio Dutra, Luiz Dulce, Zé Ibrahim, Manuel da Conceição, sabe, eu e tantos outros, nós éramos o Enio Namorina de Osasco, Paulo Scramov, ou seja, os mais importantes dirigentes sindicais do país era a direção do PT. Não era que tinha um dirigente sindical, como nos tradicionais partidos comunistas, mesmo o Partido Comunista Soviético, o Partido Comunista Cubano, você tinha toda uma vanguarda intelectual, revolucionária, dirigindo o partido, e tinha um trabalhador. No caso do PT, era todo mundo trabalhador. Você tinha um ou outro intelectual que era muito importante. Depois dessa junção de trabalhadores muito importante, se juntou a todos uma gamada de jovens que tinham participado da luta, sabe, de resistência, da luta armada nos anos 70. Depois se juntou a grandes intelectuais, como o companheiro Florestan Fernandes, como o companheiro Antônio Cândido, como o companheiro Sérgio Buarque, ou seja, e tantos outros intelectuais, Marilena Chauí, Maria Vitória Benevides. E depois se juntou, sabe, o setor da Igreja Católica Progressista da Teologia da Libertação, dos Caetés, o nosso Gilberto Carvalho, que era padre, morava numa favela lá em Curitiba, o Mescoloto, o Leonardo Boff, e Frei Beto, e tanta gente boa da Igreja Católica. Eu dizia que aonde tinha uma casa paroquial com padre progressista, lá o PT era criado com uma rapidez. Aí se juntou os principais dirigentes sindicais, os principais movimentos sociais, sabe? Então nós conseguimos construir, num pouco tempo, sabe, o maior partido de esquerda que a América Latina conheceu. Eu não tenho dúvida disso, e não é nenhum demérito a nenhum outro partido político, é pela circunstância e pela proposta. Ou seja, porque nós nascemos resultado da luta social. Eu não esqueço nunca, Rogério, 1985, eleição para prefeito, a primeira vez que Marcelo Deda foi candidato a prefeito, eu saí de lá fascinado com a genialidade do Deda. Ele então só tinha 25 anos de idade, era programa que a gente gravava, eleição ao vivo. Você chegava no estúdio, estava o teu adversário gravando, quando acendia a luzinha vermelha para ele, entrava você ao vivo, falava, às vezes você parava de falar, não tinha acabado o tempo ainda, ficava parado, e voltava e falava rápido. Ou seja, e o Deda teve uma votação extraordinária, e poderia citar companheiros em todo o território nacional, e eu acho que o nosso canal, em algum momento, o companheiro Gilmar e a direção do canal do PT vai ter que pensar o seguinte: é preciso começar a juntar essa gente para começar a contar a história do PT. Porque vai ficar provado para o futuro de que uma das razões de tanta perseguição ao PT é pelas coisas boas que o PT ensinou a fazer nesse país. O PT cometeu como a gente comete erro na vida da gente, como a gente comete erro com os filhos da gente, com as mulheres da gente, ou seja, as mulheres cometem com os outros, ou seja, o PT comete erro, mas a quantidade de acerto, eu não esqueço nunca o orçamento participativo. O orçamento participativo ele foi copiado pela Unesco para que a gente pudesse levar ele para o mundo inteiro. E a direita ficou muito raivosa com o PT, porque você chamar o povo da periferia de um bairro para ir participar de uma reunião para discutir o orçamento. O povo nem sabia o que era orçamento, mas ele sabia se ele queria uma escola ou queria um campo de futebol, se ele queria uma escola ou queria uma ponte, se ele queria um pronto-socorro ou queria um viaduto. O povo sabia o que queria. E isso foi a primeira coisa que chocou a sociedade, e o orçamento participativo foi uma arma. Eu nem sei se o PT está colocando em prática agora, mas é uma coisa que o PT não pode abdicar nunca. O orçamento participativo é a experiência única no mundo do povo fazer o seu próprio orçamento. O povo dizer aonde vai ser aplicado cada centavo por ele, pelo governo arrecadado, que é a contribuição do povo. Até uma coisa extraordinária. Eu lembro, quando eu era presidente das conferências, que foram 74 conferências com mulheres, com negros, com índios, com LGBT, com segurança pública, com jornalista, com portador de deficiente, ou seja, com todo mundo, com catador de papel, com morador de rua, conferências nacionais para discutir todas as políticas públicas. Depois as pessoas falam, Lula foi um bom presidente. Não,
Quem foi bom foi o povo brasileiro, que soube aproveitar a oportunidade e participou. O Rogério, tem duas emoções que não há nada no mundo que pague. Uma com os moradores de rua, que foi fazer uma visita no Palácio do Planalto. E quando cheguei lá no Salão Nobre, que ele foi chamado o líder dos moradores de rua para falar, ele falou, eu não quero falar, eu não tenho o que falar. Só o fato de eu estar aqui dentro, para mim, já é a conquista máxima da minha vida. Eu jamais imaginei entrar aqui dentro. Aí eu lembrei quando eu fui visitar o Mandela em 94. Em 94 tinha uma fila enorme para ver o Palácio do Mandela, e aí estava eu, a Benedita, acho que o Vicentinho e o Marco Aurélio, não sei, nós fomos visitar, não sei se o Vicentinho foi, mas aí nós entramos e perguntamos para o Mandela o que é essa quantidade de gente aí. E é importante dizer por que eu fui visitar o Mandela. O Fernando Henrique Cardoso tinha pedido uma audiência com o Mandela. E nós recebemos um pedido do Mandela, veio antes do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele marcou uma audiência para nós antes do Fernando Henrique Cardoso para receber a gente. E aí a gente perguntou, Mandela, por que tem tanta gente aí na rua tocando a mão na parede? Ele falou, Lula, esse pessoal não quer nada. Esse pessoal não está pedindo nada. É que ele nunca teve a chance de chegar perto do palácio. Ele agora pode chegar e pode tocar a mão na parede do palácio. É isso que eles querem. E eu lembrei na greve de 80, Gleice, quando a polícia do general Braga cercou 80 mil pessoas na Igreja Matriz aqui em São Bernardo, o povo queria fazer uma passeata até o estádio. O que o povo queria, Gleice? O povo só queria colocar a mão no gramado. Era só isso. Era o desejo de colocar a mão no gramado. E a outra coisa que eu não esqueço é que quando a gente foi assinar a lei que garantia a aposentadoria aos rancenianos. Quando eu entrei no Salão Nobre, que eu beijei cada companheiro e cada companheira, muitos com muitas, sabe, lesões no nariz, na orelha, na mão, sabe? Pessoas que qualquer um teria asco de conversar, sabe, em qualquer outro lugar, pois eles entraram no Salão Nobre, eu beijei cada um, fiz a aposentadoria deles, assinamos a aposentadoria, sabe? Foi uma coisa, todos eles choraram, era uma coisa emocionante, porque eles jamais imaginaram ser recebidos por um presidente da República, jamais. Ou seja, então essas coisas é que o PT fez a diferença. Sabe, essa coisa fez o crédito consignado, o PAA, o Luz para Todo. O Rogério, quem mora na capital de qualquer cidade não sabe o que é o Luz para Todos. Não tem noção do que é você chegar numa casa, no meio do mato, ter uma família de 10, 12 pessoas vivendo na base de um candeeiro com uma fumaça preta desgraçada e as crianças sentadas no caixote fazendo lição, você chegar, apertar um botão e acender uma luz. Sabe? As pessoas não têm noção do valor disso. E isso foi feito porque nós tomamos a decisão de fazer e custou, na verdade, um investimento de 20 bilhões de reais ao governo federal, e muitos estados que tinham que arcar com 20% da despesa não arcaram. E nós arcamos com tudo porque achamos que somente o Estado aqui poderia cumprir. Eu acho que o PT tem que ter um programa, não tem o Gilmar está ouvindo, Gleice, só para contar a história do PT. Só para contar a história. Só para a nossa juventude aprender, sabe, que todo prato de comida tem alguém que recebeu uma queimada da gordura. Todo prato de comida tem alguém que se sacrificou para fazer. Então, tudo que a gente colhe, sabe, é alguém que plantou. E nós estamos colhendo hoje a maldade que plantaram o PT. Porque uma parte da imprensa brasileira, embora eu valorize muito a imprensa livre, a liberdade de imprensa, o direito de informação, mas o que nós estamos vivendo hoje foi uma coisa plantada pela imprensa brasileira, que era o ódio. O ódio contra a ascensão dos pobres, o ódio contra o PT, o ódio contra o aumento de salário da empregada doméstica, o ódio contra a pobre viajar de avião. Tudo isso incomodava. Tudo isso incomodava. Então, era preciso tirar o PT. E ainda hoje eu vejo aqui fora, Gleice, eu vejo os partidos políticos se posicionando contra o PT. Ou seja, parece que eles pagariam qualquer preço para o PT deixar de existir. Não é a primeira vez na história que eles tentam apagar os partidos de esquerda da história. Mas no caso do PT, o PT tem que ter claro isso.
há uma perseguição ideológica ao PT, não é pelas coisas ruins que o PT faz, pelo que o Rogério representa, pelo que o Lula representa, pelo que a Gleice representa. Quantas vezes, Gleice, eu tive que se defender, ela é muito esquerdista, ela fala não sei para onde, não, ela fala o que o nosso povo quer ouvir, sabe? Ela não está falando para quem não quer nos ouvir. Ou seja, e é isso, o PT tem que se afirmar todo santo dia. É uma bobagem, companheiro Rogério, companheiro Enio, companheiro Gleice, a gente achar que a gente tem que fazer um discurso para agradar os nossos inimigos e esquecer dos nossos aliados. Eu aprendi na presidência, Rogério, quem são os presidentes de sempre e quem são os presidentes eventuais. Eu sei qual é o cara que bate a tua porta atrás de favor e eu sei quem é o teu amigo de sempre. Quando eu comecei a ser perseguido, depois que eu comecei presidente, os meus amigos eram vocês. Os meus amigos eram os petistas, eram os camponeses, eram os trabalhadores metalúrgicos, eram os bancários, eram os aposentados. Eram as pessoas que conhecia no fundo. Aqueles que vieram eventualmente atrás dos favores do governo, eles se dão bem com todo mundo, ou seja, eles tratam bem quem efetivamente atende aos seus interesses. Então, o PT tem uma responsabilidade histórica, uma responsabilidade extraordinária. O PT é respeitado pelo que ele faz de bom nesse país e é temido pelo que ele faz de bom também. Então, companheiros, eu não sei se vocês percebem, sabe, que eu pensei que era contra mim. Não é contra mim, não. A luta foi contra o Olívio Dutra, foi contra o Tasso Genro, foi contra o Bisol, é contra o Rui na Bahia, é contra, sabe? É uma coisa seguinte, é uma coisa contra o PT, e nós temos que nos orgulhar, sabe, de mostrar a quantidade de coisas que o PT apresenta todo dia, a quantidade de propostas, as coisas que o PT faz, que esse é o nosso motivo de orgulho. E aí nós vamos entrar, numa coisa que é o seguinte: esse canal ele tem que ter múltiplas funções dentro do PT. Se tiver que fazer críticas ao PT, que venha alguém nesse canal fazer críticas ao PT, nós. Eu lembro da Conceição Tavares, que ela falava: esse partido é uma merda, mas é o meu partido. O PT precisa ser assim. Sabe? Nós podemos falar mal de nós, mas nós não podemos aceitar que os outros falem mal de nós, não. Eu não posso falar mal do meu filho, mas eu não vou aturar que venha um canalha de fora falar mal do meu filho. Então, companheiros, eu estou satisfeito e acho que nós deveríamos entrar um pouco no debate sobre as coisas que estão afligindo esse país. Eu já te falei isso, eu estou muito angustiado, Rogério, Enio, porque não é fácil. Eu até queria levantar um tema para vocês, sabe? Eu estou até com um artigo aqui do Beluso, falei que saiu na Carta Capital, não vou ler aqui na frente de vocês. Mas é o seguinte, eu não vejo outra saída para o Brasil se o governo não tiver a decisão de rodar dinheiro novo. E vou levantar a tese para ouvir vocês que conhecem mais do que eu. Ou seja, veja, se o governo produzir dinheiro novo, ele não vai aumentar a sua dívida, ele vai largar apenas a sua base monetária. Porque ele vai largar a sua dívida, é ele que produz o dinheiro. É um dinheiro que ele não pegou de ninguém, é ele que está fazendo. Ele pode fazer dinheiro novo e aplicar dinheiro em obras que serão ativos produtivos amanhã. O que ele não pode é ficar saqueando o fundo de garantia, saqueando o FAT para tentar resolver o problema de uma crise, sabe, que não foram os trabalhadores que criaram. É uma crise que a natureza criou. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender que, além de dinheiro para sustentar as pessoas que precisam ficar em casa, nós temos que ter dinheiro para fazer investimento. Para fazer investimento em sobrevivência das pequenas e médias empresas, para fazer, sabe, investimento em empresas que não querem mandar gente embora e querem garantir que as pessoas fiquem trabalhando, e para fazer obras de infraestrutura para gerar emprego, inclusive dinheiro para investir na reconversão industrial, para produzir equipamento. Ou seja, eu acho que não dá para a gente ficar discutindo apenas o rodízio de dinheiro que o Guedes faz. Uma hora ele tira do bolso da gibeira, coloca no bolso de dentro do paletó, outra hora ele tira um pouco de dentro, coloca no bolso da calça, tira da calça e coloca. É quase que o mesmo dinheiro rodando. É preciso colocar dinheiro novo. E não é tomar emprestado, não, para a gente ficar devendo. É colocar a Casa da Moeda para rodar um pouco de dinheiro. Sabe? Eu não vou dizer quanto, porque não tenho os números todos, mas eu acho que o que não pode permitir
é que esses caras fiquem gastando e jogando fora todo o dinheiro que nós acumulamos às custas do sacrifício do povo para fazer as reservas internacionais, para dar credibilidade ao Brasil. As pessoas não podem esquecer que quando eu cheguei na presidência em janeiro de 2003, o Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O governo devia ao FMI. Ou seja, quando nós juntamos 370 bilhões de dólares, nós criamos um colchão de segurança que o Brasil passou a ser respeitado no mundo inteiro. E eles agora querem queimar isso. Ele que crie vergonha, sabe, e rode dinheiro novo para a gente enfrentar a crise. Você que é especialista nisso, Gleison, ou ele, que crie uma contabilidade separada, uma contabilidade por coronavírus e uma contabilidade oficial do país. Alguma coisa nova tem que ser feita. Não dá para ficar discutindo do mesmo jeito, como se não tivesse acontecido nada. Eu fico sempre citando, quando o Roosevelt resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial, ele não ficou regateando, sabe, dinheiro não. Ele, além do New Deal, ele resolveu gastar dinheiro para construir avião, tanque, navio, bombardeio, ou seja, para poder vencer a guerra. Depois que ele venceu, vamos resolver o problema do mundo. Nós temos que vencer o coronavírus, depois nós vamos resolver o nosso problema. Agora, o que não pode é ter um presidente falando da quantidade de asneira que ele fala todo dia e daqui a pouco nós vamos entrar, sabe, na discussão sobre o governo. Mas eu estou com essas inquietações. Todos nós já discutimos demais da crise sanitária. Todos nós sabemos, Rogério, você que é médico, você que foi secretário da Saúde de Aracaju, você que foi secretário da Saúde do Estado, ou seja, você sabe que nós, se não fosse o SUS, a gente não tinha nem metade dos leitos que a gente tem. O SUS é responsável por 63% dos leitos. Se o SUS tivesse cumprido os objetivos de 2000 da Constituição de 88, a gente teria o mais importante, mais bem-sucedido programa de saúde do mundo. Porque o ministro, eu ouvi dizer que ele está pedindo a conta agora que ele vai sair. Mas esse ministro, sabe, ele sempre foi contra o SUS, sempre foi contra a saúde pública e sempre favorável à saúde privada, foi contra mais médicos, sabe? E se ele quisesse, ele tinha preparado o SUS, tinha preparado o leite, tinha preparado testagem bem antes. Acontece que essa gente é um tipo de gente que faz parte do pessoal do mal. Essa gente não trata o pobre como um número, ou seja, quem morrer, está morrendo velho, pode morrer. Está morrendo pobre, pode morrer. Não, nós não queremos que morra ninguém, a não ser quando Deus quiser que a pessoa morra. A gente não pode querer que as pessoas morram por irresponsabilidade, por falta de ação do governo. Então, eu acho que a gente poderia discutir um pouco isso, mas eu estou preocupado, sabe, que é um tema que eu quero discutir com vocês aqui ao vivo, que é o seguinte: dá a impressão, Gleice, que a gente defende quem está em casa e não defende quem está saindo da rua para trabalhar. Nós não podemos confundir os bolsonaristas, os fanáticos, os avós que vão para a rua provocar, que vão para a rua festejar a morte dos outros, e os milhões de brasileiros que, por necessidade financeira e profissionais, têm que sair para trabalhar. E essa gente, nós precisamos falar para elas e dar garantia para elas. Uma parte delas vai trabalhar porque não tem como ficar em casa, é preciso de dinheiro para ficar em casa, e outra parte porque exerce funções essenciais. Eu queria ouvir um pouco com vocês sobre isso e dizer que o PT vai ter muita briga pela frente, e eu acho que o PT, inclusive, o PT não pode ficar em casa. O PT precisa fazer muita campanha de solidariedade. O PT precisa instigar a sociedade a se cuidar, sabe, as pessoas se prepararem, mas a gente tem que, se for o caso, sair na periferia para tentar ajudar quem precisa mais do que nós. Às vezes não é ajuda financeira só, às vezes não é ajuda alimentar, às vezes é ajuda psicológica. É preparar as pessoas para enfrentar essa situação que eles estão vivendo. Por isso, Gleice, eu quero dizer que esse programa veio numa boa hora.
para a gente poder falar para o PT e colocar o PT na rua para defender não apenas o PT, mas defender o povo desse país que precisa sobreviver. Presidente, é sempre muito bom ouvir o senhor. Eu acho que esse resgate que o senhor faz da história do PT mostra o compromisso que o partido tem com o desenvolvimento do Brasil. Um desenvolvimento que seja inclusivo e que olhe as pessoas, sobretudo. Nós queremos o crescimento econômico, nós queremos um país rico e forte, mas nós queremos que o povo brasileiro possa usufruir desse crescimento e dessas riquezas. E é essa experiência que o PT trouxe, dos governos que fez no nível federal, municipal, estadual, que está dando condições para a gente, mesmo estando na oposição, de apresentar propostas e saídas para o Brasil. Se nós não tivéssemos responsabilidade com o povo brasileiro, nós cruzaríamos os braços. Nós não estaríamos brigando para liberar os R$600 rapidamente, que, aliás, a proposta, como disse o Rogério, inicial foi do PT, que era de um salário, e fizemos isso porque nós já implantamos no nosso governo uma renda que foi o Bolsa Família. Fizemos isso porque nós já valorizamos o salário mínimo, o trabalhador ganha mais com aumento real, e nós sabemos o que significa para a maioria do povo ter um recurso para poder fazer com que a sua família sobreviva num momento como esse que nós estamos vivendo. Quer dizer, e tem tecnologia social para isso, a Caixa Econômica sabe liberar esse dinheiro, tem plataforma, e o governo continua se enrolando. Quer dizer, se nós apostássemos no quanto pior, melhor, que é o que eles acusam muitas vezes a gente, porque nós criticamos o governo, e fazemos isso com razão, que é um governo totalmente desestruturado, que não tem compromisso com a população, nós não estaríamos apresentando essas propostas. Nós não estaríamos falando de renda mínima, nós não estaríamos falando de proteger os empregos, nós não estaríamos pressionando para que o crédito saísse para micro e para pequena empresa. Ou seja, a gente estaria com os braços cruzados. É justamente essa história de compromisso que nós temos, que esse partido tem, que o senhor tem, que as nossas lideranças têm, com a experiência que nós tivemos, sendo governo, tendo pessoas que exerceram, como o Rogério, que foi secretário, o Enio, que foi secretário, eu também já tive a oportunidade de ser secretário de Estado. Ou seja, a gente conhece o que é a gestão e sabe a necessidade que tem do Estado agir e proteger a maioria do povo brasileiro, principalmente no Brasil, em que mais de 70% das pessoas ganham até 2 salários mínimos. Essa é a realidade do nosso povo. E o senhor está coberto de razão quando diz que nós temos que emitir dinheiro, ter dinheiro novo para essa crise. E não temos que ter medo, o Estado não quebra, o Estado pode se endividar, pode emitir dinheiro e depois título para dar lastro. Não tem problema nenhum, o que a dívida tem que ser é sustentável ao longo do tempo. No seu mandato, o senhor conseguiu reduzir a dívida, que a redução da dívida não está em ficar pagando ela todo o tempo, está exatamente em você ter uma atividade econômica forte, em que a tua receita cresce, o teu produto interno bruto cresce, a tua dívida fica pequena. Todos os países desenvolvidos têm dívida. Aliás, dos Estados Unidos, é muito superior ao PIB deles. E eles acabaram de emitir moeda nova, 2 trilhões de dólares. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ter dinheiro para vencer essa crise. O problema do Brasil sempre foi a inflação. Ter muita base monetária, muito dinheiro circulando, gerar inflação. Nós não vamos ter. O próprio Fundo Monetário disse hoje que o país vai ter um decréscimo no seu PIB de 5%. Eu acho que é mais. Então, não tem como ter inflação, senão vamos ter uma depressão. A não ser que seja uma inflação de oferta, não tenha produto para as pessoas consumirem. E aí não tem nada a ver com você ter base monetária maior. O Banco Central está tentando fazer isso, soltando aí dinheiro para os bancos emprestar, e os bancos não estão emprestando, estão segurando. Então, não tem jeito, o senhor está coberto de razão, tem que fazer isso mesmo, rodar moeda. Isso é a receita que a gente teve em todas as grandes crises do mundo. O senhor falou em Roosevelt, 1929, na quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, estão dizendo que essa crise é pior do que a de 29. Então, portanto, o Estado tem que entrar forte, inclusive ajudando a iniciativa privada a retomar as suas operações e ter investimento pesado nesse país. Nos nossos governos, no seu governo, nós tivemos um investimento de 22% do PIB. Hoje está 15%. Não tem país que se desenvolva com isso, já estava antes da crise, vai cair mais. É uma tragédia. E o que o senhor está falando, os 380 bi de reserva, que, aliás, dizem que o PT quebrou o Brasil.
Como é que quebra o Brasil deixando uma poupança de 380 bi? Então, quem tem poupança não está quebrado. Deixamos uma poupança que eles agora querem gastar, tirando o que é uma garantia para a gente em relação ao mercado externo. Então, o senhor está coberto de razão. Eu acho que a gente tem que fazer um bom debate aí, chamar os nossos economistas. O Enio é economista, participa do núcleo de economia, junto lá com o pessoal da Fundação Perseu Abramo, com o Mercadante, com outros economistas que têm nos ajudado muito, Fernando Haddad, para a gente discutir isso mesmo de maneira franca, clara, o que tem que fazer. E a solidariedade que o senhor falou com o povo brasileiro. Tem muita solidariedade dos petistas, viu, presidente? Muita. Eu fico impressionada. Ontem eu estava vendo um vídeo do pessoal do PT de São Bernardo do Campo, da sua cidade aí, é o pessoal arrecadando alimento para distribuir para as pessoas que precisam, arrecadando outros donativos, conversando com as pessoas, fazendo visitas com todos os cuidados, mas mostrando a solidariedade. E a gente tem uma rede de solidariedade criada aí com os movimentos sociais e que nós estamos estimulando muito, porque não é só a questão material, mas é também emocional, de ajuda. Por exemplo, as mulheres, nós tivemos uma estatística agora que as mulheres, por conta da quarentena, estão enfrentando mais violência, e cresceu a violência doméstica. Então, as nossas mulheres estão fazendo uma ação solidária, que é de ter gente na comunidade que tem um telefone à disposição para o pessoal ligar, pedir ajuda, pedir conselho, pedir socorro. Então, isso é muito legal. São muitas experiências boas que a gente está tendo e podemos falar um pouquinho mais sobre isso, que eu quero parabenizar o PT. E agradecer aqui o nosso secretário de comunicação, Gilmar Tato, que o senhor falou. Agora ele já fica aí com mais uma tarefa, que é contar a história do PT na TV PT. E a gente tem que fazer isso mesmo. Lembrar a nossa história para a gente saber qual é o nosso caminho, para onde que nós temos que ir, com quem é o nosso compromisso. Gleice, sabe o que acontece, Rogério? As pessoas não sabem, mas, por exemplo, quando teve o colégio eleitoral que ia eleger o Tancredo Neves, o PT tomou uma decisão de ser contra a ida ao colégio eleitoral. Os grandes líderes do PT, dos quais eu humildemente me coloco entre eles, a gente perdeu para a base do PT. A base do PT decidiu expulsar os deputados antes deles irem ao colégio eleitoral, só porque eles disseram que ia. E eu era um que, na minha defesa, eu dizia, gente, a gente não pode condenar as pessoas antes deles cometerem o crime. Sabe, deixa eles ir ao colégio eleitoral, a gente expulsa. Não, o pessoal decidiu expulsar Ayrton Soares, a Beth Mendes, o deputado José Eudes, antes de ir ao colégio eleitoral, e o pessoal dizia que o PT ia acabar. Pelo contrário, o PT cresceu, dobrou naquela eleição de 1986. Sabe? Então, essas coisas, Gleice, é que eu acho importante o Gilmar imaginar o seguinte: tem um programa que pode ser uma vez por semana, ele escolhe um dia, ou seja, agora a gente pode fazer o ideal seria que fosse pessoalmente, com a mesa redonda, com uma cervejinha do lado, tomando uma cerveja, conversando, quem gosta, quem não quiser tomar refrigerante, eu também não tomaria uma cervejinha, para contar a história do PT, para contar a história do PT, para contar a vida do PT, trazer gente do Brasil inteiro, eu conheço um cara que já morreu, sabe, o companheiro de Parnaíba, lá no Piauí, o Wellington conhece ele, Zé Pereira. Esse Zé Pereira, quando eu fui lá para criar o PT, esse cara estava com a dentadura nova, ele estava tão nervoso, ele tremia tanto, que a primeira que o coitado fez foi morder a língua e não conseguiu fazer discurso. Depois eu fui dormir na casa dele, a hora que eu entrei dentro da casa, ele pregou todas as portas com prego e a janela, com medo que alguém fosse invadir a casa dele. Depois ele foi registrar o PT, achacaram ele. Ele teve que vender a cabritinha que dava leite para o filho para poder legalizar o PT. Sabe, gente? Essa é a gente que criou o PT. Essa é a gente que se matou, que deu um prato de comida. Eu cansei de ver pessoas ir para a reunião do PT, levava a galinhazinha amarrada dentro da canoa para vender, para poder comer lá. É esse PT que nós precisamos valorizar.
É esse tipo de gente que Deus queira que tenha melhorado, mas me parece que muita gente não melhorou. Então, eu queria, Rogério, pedir para você, para o Enio e para a Gleice o seguinte: eu já falei com a Gleice de um documento, nós temos que aproveitar, vocês em Brasília têm facilidade de ter assessoria no Senado e na Câmara, e ter assessoria de muita qualidade. Chamar gente do Sindifisco, do Sindicato da Receita Federal, porque é o seguinte: eu recebi o material do Viés aqui, que eu já falei para a Gleice, nós temos uma dívida ativa de 2,196 bilhões, dos quais 44,8% já é considerada irrecuperável, ou seja, já perdeu mais de 700 bilhões. Tem 700 você tem agora um passivo de arrecadação de 1 trilhão e 200 bilhões. Vamos atrás desse dinheiro, vamos negociar, vamos ver quanto é que a gente pode negociar. Eu lembro que uma vez, eu era presidente, e nós negociamos a dívida de quem devia até R$20. Acho que nós tiramos uns 2 milhões dessa dívida ativa. Vamos chamar e vamos negociar. Você sabe quem não quer que negocie essa dívida? O Ministério Público. Porque eles ganham em função dessa dívida também. Então, por que a gente não propõe uma negociação dessa dívida? Vamos pegar os devedores e vamos obrigá-los a pagar alguma coisa? Não dá para a gente pensar só em taxar. Eu estou vendo agora que virou moda falar taxar grande fortuna, taxar grande fortuna. Ô, Rogério, você e o Enio vive dentro da Câmara, eu vivi 4 anos. Quem propôs o projeto de taxação da grande fortuna foi o Fernando Henrique Cardoso. Se ele não conseguiu passar, ninguém vai passar um projeto para taxar a grande fortuna, porque parte da grande fortuna está lá dentro. Está lá dentro, não vai baixar. Nós temos que encontrar um jeito. É o seguinte: você está devendo, nós vamos tomar esse dinheiro, porra. Eu não sei qual é a palavra correta, eu tenho medo de falar aqui, mas a verdade é o seguinte: não dá para esses caras deverem durante 20 anos, a dívida vai vencendo, porque vai passando 30, 40 anos, ninguém cobra. Então é o seguinte: se o Brasil tem dinheiro que as pessoas devem, vamos atrás desse dinheiro. Aonde está esse dinheiro? Está depositado em que conta esse dinheiro? Como é que a gente faz para pegar esse dinheiro? Enquanto isso, você está vendo o dono da van, o Louro José da van, sabe, dizendo que já vai pegar a lei do Bolsonaro para mandar embora o pessoal e pagar só, ou seja, pagar só 30% do salário. Quanto será que ele deve para a Receita? Quanto será que ele deve nessa conta aqui? Então, como é que a gente vai discutir como aumentar a arrecadação? Não existe outro jeito. Você não consegue fazer política de aprovação de política tributária naquele Congresso Nacional enquanto a maioria fizer parte do andar de cima. Você não consegue. Eu tentei 2 vezes, Gleice. Você não faz reforma tributária com esse tipo de gente que está aí, e esse tipo de gente que está aí é mais conservador do que o tipo de gente do mandato anterior. Então, como é que a gente vai para arrecadar dinheiro? Eu lembro que na Constituinte a gente pensou, Gleice, em tirar o fundo o Imposto Territorial Rural do governo federal para passar para os prefeitos, achando que os prefeitos iam arrecadar mais. Acontece que a maioria dos prefeitos são propriedade de terra no município, eles não vão arrecadar nada. Ou seja, como é que a gente aumenta a arrecadação? Eu acho que era preciso discutir outro jeito. Acho que o governo tem, na minha opinião, que ter coragem de discutir esse assunto do coronavírus como se fosse um assunto de guerra. Sabe? Juntar o alto comando das Forças Armadas, o alto comando político, o alto comando do Poder Judiciário, chamar os dirigentes partidários, os presidentes, falar o seguinte: estamos em guerra, não temos dinheiro e precisamos ganhar essa guerra. E fazer o que precisa ser feito para ganhar a guerra. Parar de pensar em 2022. Vai saber quantas pessoas vão morrer até lá. Então, eu acho que esses são assuntos, sabe, que a gente precisava discutir daqui para frente, porque eu não sei se vocês estão cansados, mas eu não aguento mais ligar a televisão e ouvir falar de coronavírus. Eu já cansei. Sabe, é preciso discutir outros assuntos e o povo quer trabalhar. O povo quer investimento. E o povo que precisa ficar em casa precisa receber salário. É isso. Presidente, eu quero
desculpas que eu estou votando também, nesse momento está tendo a votação da 10, mas, primeiro, eu queria concordar plenamente com o que o senhor tem colocado, a Gleisi, todos o partido tem colocado isso, mas, por exemplo, as reservas cambiais que o Brasil deixou nos governos do PT, os 378 bilhões de dólares, só no primeiro trimestre de 2020, nós já temos um ganho em real de 310 bilhões de reais. Nós estávamos, antes do coronavírus, discutindo a extinção de fundos, diversos fundos, que tinham superávit fiscal de mais de 200 bilhões de reais. Só aí são 510 bilhões de reais que tem no Tesouro que poderia estar sendo utilizado. O problema é a tal da emenda constitucional 95, que não deixa espaço fiscal para que o governo tenha e assuma a liderança. Num momento como este, essa emenda constitucional 95 está suspensa. A gente tinha que estar aplicando e gastando e investindo recursos. Porque, veja, imagine se o governo resolvesse colocar o dinheiro na mão do trabalhador. Porque, veja, essa confusão de que combater uma epidemia, cuidar da saúde é ruim para a economia, é um equívoco. Porque se você colocar o dinheiro para as pessoas que vão consumir, pânico na economia, porque o que importa na economia é a geração de riqueza. Como é que gera riqueza? Se o dinheiro vai para a mão do trabalhador, mesmo que ele não esteja trabalhando, vira renda, vira consumo. Se vira consumo, virou produção. Se virou produção, virou agregação e geração de riqueza. É isso que faz a economia ser uma economia saudável. Era isso que deveríamos estar fazendo. Infelizmente, não somos nós quem governamos o Brasil. Infelizmente, a gente tem que tensionar para formar opinião, para que a gente possa dirigir, para que caminhe nessa direção. Este é um problema que cabe a nós que estamos no parlamento fazermos isso. Agora, também tem uma outra questão que eu acho que é importante chamar a atenção para este momento. Essa pandemia tem mostrado para a gente que não dá para a gente acreditar naquela conversa de cadeias de suprimentos globais. Sabe aquela história de que você pode ter a produção de um produto na China, o outro na Índia, e uma hora dessa a gente precisa ter produção aqui, porque a gente precisa abastecer o nosso mercado interno. Nós precisamos ter uma indústria, uma capacidade de agregar riqueza e de produzir riqueza no nosso território. Por exemplo, a Petrobras, imagine se fosse uma guerra com o fechamento das nossas refinarias, presidente. O que era que nós estaríamos agora sem óleo diesel, sem gasolina, porque as nossas refinarias estão sendo sucateadas e abandonadas. Nós estamos falando de uma crise de EPI, que é máscara, que é luva, que é capote, que são coisas de baixo valor agregado. Agora imagine a indústria química que nós construímos ao longo da nossa história sendo sucateada numa guerra onde todos os recursos são demandados em função de uma guerra. A gente está vivendo uma guerra contra o vírus, mas podia ser uma guerra de outra natureza, certo? A gente estaria sem combustível, nós estaríamos sem gasolina, sem óleo diesel, porque eles estão esfacelando a nossa Petrobras, a nossa capacidade produtiva. Então, a outra questão que a gente precisa ter clareza é que a nossa indústria precisa ser recomposta para dar conta do nosso mercado interno. E uma outra questão é que esse negócio de Estado pequeno, de Estado mínimo, de Estado fraco, isso também é outra coisa que não existe. Ou o Estado é forte, ou o Estado é do tamanho da necessidade das pessoas, ou não faz sentido a gente fazer governo e ser governo. Eu queria colocar essas questões porque este momento está questionando todas essas questões. Primeiro, o tamanho da nossa dívida. Que dívida é essa que é menos do que um PIB? A Itália tem 1,34 do PIB, os Estados Unidos têm quase 2 vezes do PIB, a nossa é menos. E esse povo passou um ano
Diminuindo o PIB, é óbvio que a dívida aí vai crescer. Se o PIB não cresce, como é que você vai, essa relação PIB-dívida vai distanciar, como disse a Gleice? Então, eu acho que é chegada a hora da gente desmistificar esse discurso, que é o mais ideológico que eu já vi. Dizem que a gente é que ideologiza tudo, né? Mas não tem nada mais ideológico, dogmático e tacanho do que este povo da equipe que o Guedes botou para governar o Brasil, essa equipe do atual presidente, que eu não quero falar o nome, que é muito ideologizada, dogmática, antipovo, não gosta de gente, não gosta de povo e criminaliza a pobreza e não tem equação para todos os brasileiros e todos os segmentos da sociedade. Gleice, sou eu agora? Gleice? Bem, eu gostaria de fazer a minha intervenção, presidente Lula, se me permite. É que o senhor começou lá atrás, na década de 80, e foi puxando, né? Mas quando a gente fundou o PT, quando o senhor fundou o PT, eu entrei pouco depois, era um garotinho, 82, 83, nós usávamos muito um termo, o senhor usava também, chamado inversão de prioridades. Eu estou pegando esse termo de inversão de prioridades porque, na essência, o que o Rogério colocou agora, o que a Gleice falou, o que o senhor falou, é a mesma coisa. Inversão de prioridade implica dizer o seguinte: o que era prioridade, o que é prioridade, o que é ser o inverso. Tanto quando a gente fundou o PT, há 40 anos atrás, como hoje, a prioridade da elite desse país é o lucro, é a concentração de renda, é a acumulação. Inverter essa prioridade é preocupar-se com o povo, com os mais pobres, com a distribuição de renda, com a inclusão social. Por isso, a marca do PT é a inversão de prioridades na lógica da sociedade capitalista. Esse é um primeiro aspecto que foi a nossa marca, desde a primeira candidatura, lá em Japuri, a nossa prefeitura, tudo aquilo que a gente construiu, nossos candidatos a vereador na década de 80. Um outro aspecto importante para a gente perceber isso é como a inversão de prioridades o povo responde com rapidez. O senhor falou do orçamento participativo. Eu me lembro, na minha cidade, eu era o secretário de Fazenda, está na cara, secretário de Fazenda, e a gente ia nas audiências do orçamento participativo, eu mostrava as contas, contava quanto tinha dinheiro na conta. E no primeiro ano, o que a população pedia de mandar? Centro Municipal de Educação Infantil, Unidade Básica de Saúde, esse tipo de coisa. Como a gestão petista trabalha com a inclusão, no segundo ano, o que é que pediam? Quadra esportiva, aula de dança, ou seja, à medida que você vai evoluindo, ouvindo a população, ela também passa a ser atendida nas suas demandas mais prioritárias e passa a ter uma qualidade de vida melhor. E quem mostra isso é o orçamento participativo. O orçamento participativo, que inclusive, tem uma contradição citar esse exemplo, ele era uma sugestão do Fundo Monetário Internacional. O próprio Fundo Monetário Internacional orientava outros países a usar a prática do orçamento participativo. A lei de responsabilidade fiscal, que foi criada pelo PSDB, orienta os municípios a terem o orçamento participativo, que é uma marca nossa, do PT, de participação popular. E quando o senhor fala sobre nós, economistas, do campo da esquerda, pensarmos algo de novo, no enfrentamento, não precisa. O senhor citou como foi em 29, como o senhor mesmo fez em 2008, como o PT fez. Não precisa pegar ali. Na verdade, o que nós fizemos em 2008? Nós tiramos a tributação da linha branca, tiramos a tributação de veículos, incentivamos o consumo, incentivamos o mercado interno, com isso a população gastou, as empresas venderam, pagaram impostos, e nós conseguimos reduzir o impacto da grande crise do capitalismo mundial sobre o Brasil, fazendo o Estado brasileiro intervir e principalmente preocupado com a vida dos mais pobres. Essa é a marca do seu governo, do governo da Dilma, do governo do Partido dos Trabalhadores. Hoje, podia ser repetido fazer a mesma coisa. O que o Trump está fazendo? O Trump está preocupado com o equilíbrio fiscal, com a emenda constitucional 95? Ele vai lá na maquininha e fez lá 2 trilhões. O Boris Johnson, lá, o direitoso lá da Inglaterra, primeiro-ministro, ele não está nem aí. Por quê? Porque não tem saída.
E, citando de novo, parece uma contradição, mas esta semana, o representante ou a representante do Fundo Monetário Internacional, mais o representante da Organização Mundial de Saúde, juntos, deram uma entrevista dizendo que agora é hora de investir na vida das pessoas, porque elas vivas, saudáveis, nós recuperamos a economia. O Fundo Monetário Internacional, ou seja, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, consegue ser mais reacionário, mais atrasado que o próprio Fundo Monetário Internacional. Como o senhor disse uma vez, né, se o Fundo Monetário quisesse aprender alguma coisa, pediria aqui no Brasil que a gente ensinaria a ele alguma coisa que eles precisavam aprender e precisavam atualizar-se. E o nosso governo atualizaria o Fundo Monetário Internacional. Hoje, o governo Bolsonaro está à direita do pensamento econômico, da visão sobre a vida das pessoas do próprio Fundo Monetário Internacional. A saída é simples, o Estado gasta mais. Vai causar inflação. Gente, se o governo colocasse um monte de dinheiro na economia, as pessoas consumissem um montão, consumissem um monte de chinelo, pão, polo, roupa, um monte. Mesmo assim, não ia ter inflação, porque as fábricas estão paradas, os estoques estão cheios, não tem como. Inflação é se você tiver dinheiro, compra muito, falta mercadoria e o preço sobe. Não é o nosso caso hoje. Por isso, o caso hoje, e a Gleice faz uma intervenção que eu julgo de extrema importância, presidente, quer dizer o seguinte, é uma questão de opção. O Partido dos Trabalhadores tem um compromisso com o povo. Se nós quiséssemos fazer oposição pela oposição, era só ficar na arquibancada, jogando ovo, batendo palma, esperando que o Brasil afundasse. Depois nós voltaríamos e falaríamos assim, tá vendo? Avisamos. Agora a gente quer voltar. Não, nós temos um compromisso com o Brasil. Tanto que estamos, nesse momento, discutindo aqui alternativas econômicas para o país, junto com o Núcleo de Apoio a Políticas Públicas, que o Luiz Mercadante coordena, dos economistas, da qual eu participo, da saúde, que o Rogério participa. Está sem som. Toca o telefone, interrompe, e era o deputado José Neto querendo falar comigo. Mas o que é importante ressaltar é que nós temos a saída, nós temos um compromisso com o Brasil, e esse é o momento de deixarmos de forma transparente para todo o país, primeiro, o que já fizemos, portanto, sabemos o caminho. Segundo, o que fizemos, podemos fazer muito mais e temos a receita. O mundo fez, que nós desenvolvemos e podemos aprofundar. Aí sim está a saída que tem um partido político, que entendemos que precisamos fazer alianças no nosso campo da esquerda, queremos a esquerda junto conosco, mas nós temos experiência, temos como dar a direção e temos contribuições novas para dirigir esse país e fazer com que esse país volte a ser mais justo, mas, em especial, mais igualitário. Sem dúvida nenhuma, presidente, eu acho que é esse o desafio que o PT tem nesse momento, que o senhor, como a referência do nosso partido, que é respeitado no mundo todo, pode nos ajudar com um discurso como esse que o senhor fez agora, somada à direção que a Gleice tem, o papel que o Rogério tem no Senado, que eu tenho na Câmara, para somada toda a nossa base social. Nós estamos falando aqui do institucional, mas hoje o PT mesmo não é só institucional, não é nem o institucional. O PT é o movimento sindical, é a associação de bairro, é a luta das minorias, da juventude, é essa soma que pode, nesse momento, fazer a grande diferença para fazer com que o Brasil, nesse momento, exija do seu presidente mais responsabilidade, mais compromisso e mostre à população que a alternativa desse país é o Partido dos Trabalhadores, somos nós todos juntos, voltando a dirigir a nação brasileira para o que é melhor para ela. Hélio, posso dar um palpite na sua fala? Lembrar uma fala do Papa Francisco quando me recebeu lá em Roma. Eu perguntei para ele por que ele estava fazendo uma reunião com os economistas com menos de 30 anos de idade, era menos de 35 anos de idade. Ele falou assim para mim, Lula, eu estou numa idade em que eu só tenho que fazer coisas agora que sejam irreversíveis. Aí eu fiquei pensando, sabe? Nós precisamos começar a fazer coisas que sejam irreversíveis, nós precisamos mudar o jeito que o mundo está consolidado. Ou seja, o mundo de Bretton Woods não existe mais.
As instituições que foram criadas para resolver o problema da guerra, da Segunda Guerra, já não resolve mais. O Fundo Monetário Internacional, ele deveria, nesse instante, estar oferecendo dinheiro para os países pobres que precisam de dinheiro. Não deveria estar preocupado em receber da Argentina o que a Argentina não pode pagar. Ele deveria estar esquecendo algumas dívidas deles. Porque quando ele precisou de dinheiro, eu, depois de ter pago 16 bilhões que o Brasil devia para ele, ainda emprestamos 10 bilhões para ele. Então, o que eu acho, sabe o que eu acho, é que nós precisamos encontrar um jeito novo de discutir. Se você ler, eu estou lendo agora o livro 1808, desde a vinda do príncipe Dom João VI para o Brasil, mas você começa a ler a história de Portugal de 1500, você vai perceber que a economia é tratada quase que do mesmo jeito, ela vai mudando, mas tudo é feito para que a elite não perca a sua fatia do bolo. É impressionante. É impressionante, eu não estou falando de coisa antiga, não estou falando da coisa de 2008, quando teve a crise do subprime, aquela em que 10 milhões de americanos perderam a sua residência. Você está lembrado do que era o subprime, né? O trabalhador americano comprava uma casa, essa casa valia $100 mil, daqui a pouco o banco valorizava, ela passava a valer 200, então ele poderia tomar outros $100 mil emprestados para fazer outras coisas. Ou seja, quando quebrou, ele viu que ele não podia pagar. E o governo americano não fez nada para resolver o problema de ajudar os pobres que perderam a casa. Entretanto, quando quebrou o Lehman Brothers, na hora eles começaram a soltar trilhões de dólares para resolver o problema do Lehman Brothers. Aqui no Brasil, o que a gente está vendo? A preocupação que o Guedes tem de resolver o problema dos ricos. A preocupação que ele tem de resolver o problema dos pobres, do sistema financeiro, dos bancos de desenvolvimento, dos fundos de investimento, a tentativa de vender, de comprar títulos podres dele, é a mesma história, se recebe. É outro PROER. Sabe? Enquanto que o dinheiro do pobre demora. O povo, se não sabe ainda, ele vai saber que foi o PT que propôs que fosse R$1.045 e que o Bolsonaro só queria 200 e que a dura pena do Congresso aprovou 500 e que ele, na hora, ofereceu 600. Ora, se ele poderia oferecer 600, por que começou com 200? Se regateando a vida do pobre. O povo, com o tempo, vai saber todas as coisas que o PT apresentou, porque o povo fica sabendo, apesar deles não falarem. Agora, o que é importante de verdade é que o PT não deixe de propor as coisas e tentar criar coisa nova, tentar fazer debate de coisa nova, de coisa que não aconteceram ainda. Eu posso te garantir, eu sou ignorante, sou analfabeto em economia, o pouquinho que eu aprendi foi negociando no sindicato e no governo. Eu estou para te garantir que não vai acontecer nada de mal com o Brasil se a gente rodasse 300 bilhões de reais para colocar na economia. Não ia acontecer nada. Iria apenas fazer com que o pobre pudesse receber dinheiro, porque se a gente quer que ele fique em casa, nós temos que garantir que ele fique em casa. E para ele ficar em casa, ele tem que ter dinheiro. Ele precisa comer. Para as pessoas que vão trabalhar, que produzem aquilo que a gente come, o pão, aquele cara que produz feijão, o arroz, esse cara também tem que ter garantia do Estado, ele tem que trabalhar, ele tem que ter garantia que passa pelo governo do Estado, pelo governo municipal, que passa pelo empresário que paga, que sustenta o emprego dele. Tem que estar todo mundo envolvido. Você percebe? Então, o que eu não vejo é essa preocupação do governo. O governo trata isso como se fosse uma coisa menor, uma gripezinha, sabe? E não é uma gripezinha. Aqui na minha cidade de São Bernardo do Campo, me parece que já morreram hoje 17 pessoas. Aqui na minha cidade, que tem 600 mil habitantes. A gente está esperando o Brasil ficar igual aos Estados Unidos? A gente está esperando um remédio que só o Collor não acredita nele, que salva a humanidade? O Bolsonaro, a gente está pensando, sabe, que esse discurso de ignorância, sabe, que é sendo feito todo santo dia, sabe, vai salvar? Não vai salvar. O que vai salvar é a existência de um Estado forte. E quando eu falo Estado forte, Enio,
Eu não falo o chamado Estado empresário, o Estado que quer ser empresário da borracharia, o Estado que quer ser empresário da padaria, não. Eu falo no Estado forte, é o Estado que tem poder em tomar decisão, o Estado que seja indutor de investimento, o Estado que seja indutor do desenvolvimento, o Estado que decida em que lugar vai se implantar, de acordo com os interesses estratégicos do Estado, uma empresa estratégica, o Estado que decida onde vai investir o dinheiro, sabe? O Estado que cuide da saúde, que cuide da educação. Você está lembrado que no tempo do Paulo Renato, sabe, ele dizia que o mercado iria resolver o problema da educação. E aí, Gleice, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Tem muita criança pobre que não está estudando, correto? Tem criança que está em escola paga, escola um pouco mais, e que as professoras estão dando aula via internet, como nós estamos aqui conversando. Cada um na sua casa recebendo aula. Agora, não é possível o Estado garantir, sabe, que cada estudante possa ter um computador? Não era um jeito de gerar emprego nesse país, não era um jeito de desenvolver a indústria, não era um jeito de fazer com que se gerasse emprego e salário nesse país, para que as professoras, mesmo ficando em casa, pudessem dar aula para os seus alunos também dentro da sua casa? Não é uma possibilidade disso? Eu estou perguntando, Hélio. Estou perguntando para você, para a Gleice, para o Rogério. Não, eu posso, senhor presidente, dizer uma coisa para você. Isso iria gerar duas coisas. Primeiro, gerava renda, fabricar o computador, entregar o computador. Mas mais do que isso, você iria gerar um acúmulo de conhecimento nessa juventude e uma capacidade de adquirir conhecimento que iria ajudar muito mais desenvolvendo o país. Então, quando eu falo isso para o senhor, que pega o ProUni, pega tudo que foi o Fundeb, tudo que foi criado, você investir na educação não é só emprego do professor, da faxineira da escola ou fazer um prédio. Investir em educação é você criar inovação tecnológica. Eu vou pegar esse assunto, até porque o Rogério também é professor como eu. Às vezes, as pessoas falam assim, olha, o Lula criou lá uma Universidade Federal do ABC e lá tem tantos mil funcionários, professores, descendentes, que geram uma renda tipo de 1 milhão. Isso não é verdade, não é essa conta. A conta é muito maior, porque esses professores fazem pesquisa, descobrem coisas, inovam equipamento, abrem novas empresas, formam um cara que vai abrir uma empresa nova. Então, o efeito multiplicador de uma universidade, de uma escola, de um aluno estudando mais, em uma década, é o efeito e a capacidade do país melhorar a sua competitividade em outro país. É essa que é a diferença. Enquanto a gente está discutindo isso, que parece uma coisa óbvia, ou seja, mais gente estudando, mais emprego, mais renda, a vida do povo melhora, é uma continha, o Paulo Guedes não entende isso. O Bolsonaro acha que é um absurdo. Aliás, o Bolsonaro acha que livro é um monte de páginas cheia de letrinha que dá um som. Eu quero, se me permite, presidente, fazer o meu merchandising. O senhor está lendo um livro do Laurentino Gomes, de 1808, que é um jornalista maringaense, aqui da minha cidade. Tá? Leia, ele tem 4 livros muito bons, os livros deles, e inclusive o irmão dele é um dirigente do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade, um velho companheiro, o Sérgio, que é um engenheiro. Então, o que o Laurentino coloca na obra dele, se o senhor me permitindo e voltando, eu quero citar um exemplo. Tem um livro de um professor chamado Cássio, professor de História da Federal do Pará. Ele é aqui de Maringá, mas passou no concurso lá. Esse livro é novo. Ele faz uma análise das eleições de 89. Então, ele pega o que foi a eleição de 89, ele tem lá diálogos, como foi a sua campanha, e trabalha agora, fazendo uma leve comparação com a eleição do Bolsonaro. É claro que a história não se repete, mas o senhor parou para pensar como tem coisa igual? Um aventureiro, sem partido, sem história nenhuma, mas ele te vê no cara uma alternativa, porque é melhor o Bolsonaro ou o Collor do que o Lula ou o Haddad. Então, quando o senhor colocou aquela frase, e a gente tem muita briga pela frente, eu lembrei desse livro, presidente, também me referindo ao Rogério e à Gleice, porque, na verdade, a vida toda nossa foi de muita briga. A verdade é que ser do PT e defender pobre, defender trabalhador, defender distribuição de renda num país injusto e com uma elite como nós temos, é muita briga no passado e mais briga ainda pela frente. Não tenha dúvida que o caminho passa por aí. Parece simples. É um computador, não é não. É uma mudança na estrutura da sociedade que pode revolucionar esse país.
É a inversão de prioridade, né, Enio, que você estava falando aí. É inversão de prioridade, claro. E a vida não é fácil mesmo. Esses dias eu estava rindo Esses dias eu estava rindo, porque eu lembrei da Valesca Popozuda. Ela disse assim, é só tiro, porrada e bomba. Então, essa é a nossa vida, nessa luta para você poder mudar as coisas. Mas eu acho, presidente, que a gente está fazendo um exercício aqui para além da crise. Ou seja, como é que nós vamos desembarcar dessa crise? E eu acho que mais do que desembarcar da crise, nós temos que desembarcar do neoliberalismo econômico. Ou seja, deixar esse modelo de desenvolvimento econômico, né, implantado pelo Thatcher, pela Thatcher, pelo Reagan, por esse pessoal que acha que o Estado tem que ser mínimo, porque a iniciativa privada comanda tudo. Numa crise como essa, nós estamos vendo que se não tiver Estado forte, inclusive em países muito desenvolvidos, como é a Alemanha, como é a França, como é os Estados Unidos, a coisa não dá certo. Então, nós precisamos, aqui no Brasil, ter essa discussão. Acho que toda crise traz uma oportunidade. E a grande oportunidade que nós temos é desembarcar desse modelo neoliberal, propor um outro modelo de desenvolvimento que seja inclusivo, com repartição de renda, com distribuição de riqueza, com combate à desigualdade. E aí é uma coisa que o partido também já está preocupado. Nós estamos com a nossa Fundação Perseu Abramo, com os núcleos de acompanhamento das políticas públicas, já discutindo as medidas pós-crise. Como fazer com que o Brasil recupere, como fazer com que o Brasil se desenvolva, cresça e inclua a sua gente. Esse é um dos nossos papéis também, de fazer esse debate. Nós tínhamos programado, gente, essa live para 1 hora e pouco. Sei que o senador Rogério tem também lá a sessão do Senado, né? Precisa sair. Então, eu acho que nós vamos ter que ir caminhando aí para encerrar. Mas eu queria lembrar uma coisa, presidente, que o senhor disse, que eu acho que é importante a gente tratar aqui, porque nós temos que dar um recado. É com as pessoas que estão indo trabalhar, né? Com as pessoas que estão saindo de suas casas, que acham que podem ir, precisam ir trabalhar. A primeira coisa é a gente não ter uma ofensiva crítica, porque essas pessoas estão indo muito, inclusive, orientadas por um discurso oficial de que está tudo liberado e que pode ir. Segundo, elas estão indo porque elas precisam trabalhar. E o Estado brasileiro não está dando para elas resposta. Essa MP do emprego, a 936, vai cortar o salário das pessoas. Esse velho da van já demitiu, já suspendeu 11 mil. Ele é devedor de tributo da Receita Federal, um dos grandes devedores. Ele deveria ser cobrado, né? Mas é amigo do Bolsonaro. Então, ele já suspendeu. Outros vão suspender, as pessoas vão deixar de ganhar. Não está certo isso. Por isso que elas querem ir trabalhar e precisam ir trabalhar. A turma do Bolsonaro mesmo é aquela turma que fica dentro dos carrões, fazendo carreata e incentivando o pessoal a ir trabalhar. Aí, esses dias, o filho do Bolsonaro, na Câmara, disse que queria entender, porque estavam criticando as carreatas, onde que carreata gera risco para a saúde, que vai disseminar o vírus. Cada um fica dentro do seu carro. Claro, os que estão na carreata, não. Mas gera risco para aqueles que eles querem mandar trabalhar, que usa ônibus, metrô, trem. Esse pessoal fica suscetível. Então, eu acho que a gente tem que primeiro dizer para essas pessoas que a gente compreende exatamente o que elas estão passando, sentindo, né? E que a gente sabe que muitas dessas atitudes são exatamente porque elas não se sentem seguras com o que o Estado provê, né? E que outros países em que a linha do Bolsonaro prevaleceu, hoje estão tendo problemas muito grandes. Então, da nossa parte, a gente precisa cuidar da saúde, cuidar para que as pessoas possam se resguardar, cuidar da economia, cuidar da renda e desembarcar esse país dessa política neoliberal do Guedes, do Bolsonaro, dessa turma do Congresso Nacional que apoia. Eu sou muito crítica a isso, porque as grandes reformas foram feitas ali, dentro do Congresso Nacional. Então, essa aprovação da 905 ontem foi uma vergonha. Aquilo que o Rodrigo Maia encaminhou, que foi correto em relação à ajuda dos estados, ele estragou com a 905. Sabia que era uma medida contrária aos trabalhadores e bancou isso, que não era uma medida emergencial do coronavírus, de combate ao coronavírus. Por que o Rodrigo Maia colocou para votar a carteira verde e amarela? Presidente, ele colocou para a gente que isso aí, ele tem o grupo de base do apoio, que o apoia dentro da Câmara, que é o Centrão, e o Centrão o pressionou
né? Quem o garantiu a presidência foi o Centrão e ele disse que tinha que colocar isso como pauta. Então, na verdade, ele apenas colocou em pauta um projeto que é de interesse dele. Porque ele acredita nisso também. Essa medida não faz parte do coronavírus. Por que colocou em votação? Não, ele acredita nisso sim, viu, Gleice? Ele é um liberal, calma aí. Tá? Não é porque ele, às vezes, é solidário em algumas lutas, principalmente na questão dos direitos individuais, esse tipo de coisa, que a gente pode deixar de reconhecer, e eu sempre deixo isso muito nítido, que ele é um liberal e representa o mercado financeiro. Qual que é a novidade? Então, é claro que nós, hoje, tivemos a reunião da minoria, ele esteve conosco, fomos muito duros com ele, até porque foi um absurdo colocar uma pauta que não tinha nada a ver com acordo nenhum, mas que interessava muito a elite desse país. O que nós ouvimos os deputados falarem, desde garotos, como aquele deputado democrata Zucchini, Canteguiri lá, até deputados idosos, com 80 anos, é o mesmo discurso, é escravocrata. Ou seja, desde que o trabalhador tenha direito à comida, ele não precisa ter direito nenhum. Essa foi a essência do debate. Vamos ver se o Rogério consegue no Senado. Então, eu queria, já que a Gleisi está sugerindo que a gente se encaminhe para o fim, eu queria primeiro dizer que nós hoje trabalhamos o dia inteiro e fizemos um acordo, vamos ver se vai ser cumprido, de deixar essa MP caducar no Senado, certo? Eu acho que a gente deve conquistar isso no dia de hoje, com as votações que nós fizemos, acordos que nós fizemos hoje. Então, essa é uma possibilidade muito concreta, foi feito um acordo, não sei se as partes vão cumprir, nós cumprimos a nossa, é assim que tem que ser feito. A outra questão que eu queria dizer, já que nós estamos pensando no pós, né, nós precisamos pensar, presidente Gleisi, Enio, eu acho que nosso modelo de desenvolvimento econômico, baseado em renúncia fiscal, baseado em empresas maduras, empresas gigantes, que não agregam valor à produção regional, que não produz riqueza local e regionalmente, precisa ser repensado. E veja, o segredo de uma economia forte são médias empresas, até grandes empresas, mas que tenha vínculo, que tenha raiz num determinado local, que junte a riqueza daqui, agregue valor à riqueza. A gente produz soja e não temos uma espremedora, não fazemos óleo de soja aqui. A gente produz coco, mas a gente não tem uma fábrica para beneficiar a fibra do coco para fazer material de construção. A gente e para isso tudo a gente precisa investir em tecnologia, a gente precisa, ou seja, presidente, a gente precisa ganhar essa eleição de novo para que a gente possa governar o Brasil e, com muita criatividade, fazer um país que caiba todos os brasileiros de novo, uma equação de governo para todos os brasileiros, todos os segmentos, e a gente produzir, com todo o potencial que a gente tem, muita riqueza. Porque não existe o que dividir se a gente não produzir riqueza. E foi isso que, no momento que o senhor foi presidente, gerou riqueza. Quando a gente... É porque eu sou do interior, eu sei. Quando você troca o candeeiro pela luz, você está gerando riqueza naquele lugar. É uma fabriqueta de queijo, é uma máquina de forragem que você faz. Ou seja, você muda a vida daquelas pessoas passam a produzir riqueza. Então, quando uma pessoa passa a ter um computador, passa a ter capacidade de gerar riqueza. Então, nós precisamos pensar num projeto e começar a pensar como é que nós vamos gerar riqueza e como essa riqueza vai estar acessível à maior parte dos brasileiros para que a gente viva num país, de fato, decente e justo. Então, mais uma vez, uma satisfação enorme estar com o senhor, com a presidente Gleisi, com o Enio, nessa TV-PT, nesse embrião de TV, nosso querido Partido dos Trabalhadores. Valeu, Rogério. Obrigada também. Presidente. A próxima vez, você fala para o Gilmar
para ele e arrumar um jornalista para você ter o direito de falar também, porque senão nós três não deixamos você falar. Não, mas eu falei. Eu falei, foi muito bom. Eu acho que o momento exige que o PT discuta as coisas novas e que coisas que até então a gente não queria mais discutir. Eu, por ser mais velho do que vocês, eu vivi o auge da globalização. Eu vivi o enfraquecimento do Estado com o Reagan e com a Margaret Thatcher. Eu vivi a destruição do Império Russo com Gorbachev. Sabe? E hoje nós estamos colhendo isso, sabe? Que nós estamos colhendo um Estado fragilizado, um Estado em que se dizia para a sociedade que o mercado resolveria tudo, e quando chega num momento como esse, que você tem uma doença grave, que os empresários privados poderiam ser a solução, você percebe que a solução é o Estado, porque somente o Estado é que tem compromisso de resolver o problema da sociedade, não é nenhum segmento empresarial. Pois bem, então eu acho que essa discussão do Estado ela é muito importante, ela carece que o PT, sabe, convoque muitos debates. Essa televisão do PT pode fazer extraordinário debate com gente que é do PT, com gente que não é do PT, sabe, para a gente tornar o debate muito plural, uma coisa bem saudável para a gente retomar esse tema. E por fim, Gleice, eu queria dizer para você que o PT não pode esquecer nunca, toda vez que a gente abrir a boca para falar, a gente dizer que a melhor forma de enfrentar o coronavírus é ficar em casa. O ideal seria que todo mundo pudesse ficar em casa e que fosse trabalhar somente as categorias eminentemente essenciais da sociedade. Aliás, tem um decreto que regulamenta as categorias essenciais. Pois bem, para as pessoas ficarem em casa é preciso que haja garantia de um salário, de uma renda para as pessoas ficarem em casa. Para as pessoas que são trabalhos essenciais, é preciso que haja um compromisso dos entes federados, o poder federal ajudar com finanças para governadores e prefeitos, cuidar, por exemplo, de dar garantia à pessoa que vai trabalhar. O cara que vai trabalhar numa padaria, qual é a garantia que ele tem? O cara que vai trabalhar no hospital, qual é a garantia que ele tem? A pessoa que vai trabalhar no mercado vendendo comida, qual é a garantia? É preciso garantir, sabe, que o ônibus seja higienizado, que o metrô seja higienizado, que a prefeitura esteja lá oferecendo para ele um gel, que esteja oferecendo máscara, para que a gente dê 100% de garantia para as pessoas exercerem aquela atividade que é essencial. E na medida que a gente vai conquistando, sabe, o pagamento do Estado, a garantia, as pessoas vão ficando em casa, que é a melhor garantia. Não tem outra garantia não você ficar em casa. Não tem outra. Eu vi ontem o governador do Rio, o governador do Pará, já estão com coronavírus. Sabe, parecem ser pessoas fortes, jovens, podem resistir, mas também podem não resistir. É importante que as pessoas não brinquem com essa doença. É importante que a gente não jogue fora a oportunidade da gente sobreviver e da gente construir um país justo e democrático. Por isso, eu termino dizendo, fique em casa. Se tiver que trabalhar, só vá trabalhar quando houver a garantia de que você vai ser cuidado. Alguém vai cuidar e dar garantia para você trabalhar, para você não pegar a doença. Alguém vai ter que cuidar. E aí os nossos médicos podem ajudar, orientar, e o PT também pode orientar, pode ajudar. Sabe, a gente pode construir máscara em casa, máscara que seja bem cuidada, que seja responsável. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, quem não puder ficar em casa porque não tem dinheiro, é preciso que o PT brigue para que essas pessoas recebam o dinheiro necessário. Porque sem dinheiro, sem comer, ninguém vai ficar em casa. Então, Gleice, eu quero dar os parabéns a você como nossa coordenadora do programa, sabe, do PT, agradecer ao companheiro Gilmar e dar parabéns e torcer pela TV do PT, agradecer ao Enio e ao Rogério e dizer para vocês o seguinte, é um espaço, obviamente eu assisto muito outros canais de televisão, é impressionante o alijamento do PT no debate. É impressionante. Ou seja, se o PT não falar que faz as coisas, ninguém fala que o PT faz. É impressionante três coisas. É impressionante. A Globo ela quer ser a grande oposição na questão do coronavírus contra o Bolsonaro.
E a grande solução não é a proposta do PT, não é a esquerda, é o Rodrigo Maia. Sabe? É o Rodrigo Maia, que é um cara que pondera, que é um cara que não é nem Bolsonaro, nem não sei das quantas, mas é o cara que vai fazendo tudo que o Guedes quer. E eu acho que o PT precisa continuar fazendo o seu trabalho, cada vez mais puro, cada vez mais intransigente, cada vez disposto a conversar, mas cada vez defendendo mais o trabalhador. É esse o papel do PT, é esse o teu papel, Gleice, e vamos em frente. Eu queria terminar, Gleice, dizendo para você, não sei se você está vendo essa manchete aqui, sabe? Juiz recebe extrato do PTB de Dona Marisa. Você está lembrado da denúncia que era de 260 milhões? São 26 milhões. Acabo de receber a notícia agora que o Pimenta está entrando, o PT está propondo que o PT entre com processo contra a Regina Duarte, contra o filho do Coiso. E nós vamos também querer saber por que o juiz, sabe, entendeu que era 256 milhões. Quem foi que entendeu? Quem foi que passou essa matéria? Ou seja, essas pessoas não respeitam, sabe? Essas pessoas não respeitam. É importante lembrar uma coisa engraçada. Quando foi feito o inventário do Roberto Tivita, a família pediu sigilo, a justiça concedeu. Quando morreu a Marisa, o advogado pediu sigilo, a justiça não concedeu. Você veja que até na questão da morte tem 2 pesos e 2 medidas. Então, como a gente não tem nada a esconder, agora, sabe, nós fomos atrás da informação. Foi nós que fomos atrás, fomos no Bradesco buscar as informações. Quem deveria ter feito esse desmentido era o Bradesco. Era o Bradesco. Você que é bancário aí, Hélio, era bom ligar para o Trabuco e perguntar por que o Trabuco não respondeu isso aqui quando disseram que um CDB valia R$100. Por que eles não desmentiram? Porque vale tudo contra o PT. E ainda, se for contra o PT e contra o Lula, vale mais ainda. O que eles não sabem é que a minha capacidade de resistência é insuperável. Sabe? Eles sabem que eles vão ter que suportar a minha intransigência, a minha radicalidade muito tempo, porque eu tenho lado. Sabe? E não vou mudar de opinião. Não vou mudar de opinião para agradar eles. Ou seja, eu, sabe, quero morrer com a mesma dignidade que eu nasci. Sabe? Por isso é que eu estou brigando tanto, querido. Então, é isso, Messi. Eu quero agradecer. Você sabe que amanhã eu tenho uma gravação para a rádio na Bahia, com Mário Kertz. Depois eu tenho com The Guardian, às 10h30. Na quinta-feira, na sexta-feira, eu tenho às 10 horas da manhã uma reunião com o Sem Terra também pela internet. E às 18 horas... Não. Às 10 horas da manhã tem uma reunião com a CUT e vários dirigentes sindicais da Força Sindical para discutir essa questão de categorias essenciais, quem tem que trabalhar, quem não tem que trabalhar. Tem, acho que uns 15 dirigentes sindicais e à tarde, às 18 horas, vou ter uma reunião com o Sem Terra, live com o Sem Terra, uma live com o João Paulo, com a Aristídia da Contag e com outros companheiros. E assim, nós vamos ocupando o nosso tempo em casa, trabalhando, organizando essa sociedade e conquistando um dia de volta a nossa democracia. Um grande abraço, Gleice, um grande abraço, Henrique, um grande abraço, Rogério. Estou à inteira disposição da nossa TV, viu, Gilmar? Lembre-se que quando sai alguém para xingar alguém ou para defender, pode me chamar. Bom, presidente. Obrigada, presidente. Foi muito bom aí a gente conversar sobre tudo isso. De fato, a gente tem uma grande responsabilidade com o país de orientar as pessoas. É importante dizer que os números que estão sendo divulgados pelo Ministério da Saúde são números subestimados, ou seja, eles estão divulgando menos mortes do que realmente está acontecendo por falta de testagem. Então, muitas mortes eles não estão colocando como a causa o coronavírus, estão colocando insuficiência respiratória, síndrome respiratória aguda, e a gente sabe que é em razão do vírus. Isso é um perigo, porque as pessoas muitas vezes são levadas ao engano, a dizer que não é tão forte, ou o Bolsonaro colocar o discurso dele da gripezinha. Nós temos que ficar
atentos com isso. Eu queria também aproveitar para a gente mandar a nossa solidariedade, os nossos agradecimentos a todos os trabalhadores de saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, tão criticado, tão perseguido aí ao longo da nossa história, tiraram dinheiro do SUS, o teto tirou 22 bi, então o pessoal que está colocando a vida em risco, né? O pessoal que está, enfim, se colocando em risco e que está realmente defendendo o povo brasileiro, né? E, claro, um abraço grande para a nossa militância do PT. Eu tenho um orgulho de ser presidente do PT, de todos os cargos que eu já exerci na minha vida, eu sempre digo que esse é o que mais me honra, presidir esse partido. É um partido que, a história do povo brasileiro, veio para ficar ao lado do povo. Eu tenho muito orgulho do PT, de ser petista e da nossa militância aguerrida, forte, combativa, que não foge à luta e super solidária. Sabe, presidente, dizer uma coisa para o senhor. Nessa questão da renda básica, a nossa vontade era tanta que a renda saísse, que o nosso pessoal estava indo buscar informação, divulgando a Caixa Econômica Federal, divulgando informação oficial para tentar ajudar as pessoas. Então, não tem uma disputa política pelo protagonismo, de não falar do governo. O que tinha era uma vontade do nosso pessoal de ajudar as pessoas a ter acesso a essa renda. Então, eu fico muito orgulhosa de fazer parte desse partido. Agradecer o Gilmar Tato, nosso secretário de comunicação, parabenizar toda a equipe aí da TVPT, e agora tem aí mais desafios para a gente pela frente. Obrigada, Enio, valeu aí a participação, um orgulho também de pertencer a essa bancada do PT na Câmara, uma bancada aguerrida, né, bancada que trabalha muito, apresenta muito projeto, luta muito lá, parabéns pela tua liderança. Rogério, nosso senador, também agradecer e parabenizar, vocês também estão dando aí demonstração firme, né, de luta ao lado do povo, essa ampliação da renda emergencial que vocês mandaram para a Câmara, que nós vamos discutir amanhã, ampliando o alcance da renda, muito legal isso, parabéns, mando um abraço a todos os senadores, sinto saudade daquela casa, dos debates que a gente fazia lá, né, e agradecer, e ao senhor presidente, que o senhor é ao concurso, né, o senhor é nosso presidente sempre. Para fazer uma correção, falar 26 mil reais, eu falei acho que 26 milhões. É 26 mil reais. R$1.000. Não, é um absurdo, disseram que era 260, 256 milhões, quando na realidade estavam falando de 26 mil reais na conta da dona Marisa. Nossa solidariedade, presidente, solidariedade, né, aí a toda a família, a gente sabe o que é a perseguição que o senhor sofreu, que a sua família sofre, mas é isso pelo que o senhor disse. É uma perseguição pelo que nós fizemos de diferente ao povo brasileiro, melhorando a sua vida, e não pelo que eles acusam que a gente cometeu. Então, obrigada, olha, acompanhe nosso canal, acompanhe a TVPT, entre no canal, se inscreva, toque o sininho, a gente vai ter sempre novidades aí para vocês. Grande abraço, tchau, pessoal.